nós vamos conhecer quem é o nosso Goel, lá no livro de Ruth, o nosso resgatador. Ruth capítulo 1, versículo 1. Ruth capítulo 1, versículo 1. Depois você traz uma aguinha para mim? Ah, tá aqui. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher, Noemi. Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Noemi perdeu tudo. Estava só. E precisava de um Goel. E precisava de um resgatador. Não tinha mais ninguém por ela. Eu quero te falar que a história dessa mulher, Noemi, que nesse determinado momento estava só, sem filhos e sem marido, viúva. Tudo acontece nas terras de Belém, Belém de Judá, uma terra fértil, uma terra muito abastecida, mas por uma ocasião de tempo, ela estava passando por uma penúria, por uma fome, por uma escassez de alimento. E o mais interessante dessa história é que Belém significa no hebraico a casa do pão. A casa do pão. Eles moravam na casa do pão. Mas me parece, não está escrito, que antes que faltasse o pão físico, antes que começasse a fome, já havia uma fome espiritual. Já havia uma fome espiritual nessa família. Se vocês forem pesquisar o nome de Noemi, Noemi quer dizer agradável, uma pessoa agradável. Elimeleque, Deus é o meu rei. Olha, a mulher agradável se casa com um marido, Deus é o meu rei. Só pode dar coisa boa nessa união, né? Mas desse matrimônio saiu Malom e Quilion. Malom, o significado de Malom é doença. Doença, fraqueza. Quem é que vai dar um nome a um filho com esse significado? É porque não estava bem, não é? Para poder dar um nome desse, é porque não estava bem. Quilion piorou, significa definhando. Eles estavam na casa do pão, eles estavam definhando, eles estavam sucumbindo. E eu quero dizer uma coisa, que o Senhor falou muito ao meu coração.
Muitas das vezes a gente está na casa do pão, a gente está na igreja do Senhor Jesus e nós estamos sucumbindo. A gente entra, a gente sai da mesma maneira. Chega durante a semana, você sequer lembra da palavra de domingo, da pregação de domingo. A sua vida espiritual está morta. Você não consegue mais orar, você não consegue mais estudar a palavra, você não consegue mais pregar o evangelho. Você não consegue mais se identificar como uma cristã, como um cristão, como um servo do Senhor. Muitas das vezes te perguntam e você fica com vergonha. Você tem vergonha de se manifestar na sua parentela, na sua vizinhança, no seu trabalho, porque o Espírito está sucumbindo dentro de você. Mas você está presente na casa do pão. Você está no lugar onde tem muito alimento. E o que acontece? O que acontece que você não consegue comer desse pão? E essa é a pergunta que eu me fiz. O que acontece, Senhor? Nós aqui no Brasil, nós temos igrejas, muitas igrejas de todos os tipos, igreja de parede preta, parede branca, igreja agitada, igreja já mais caladinha, mais mansinha, tudo quanto é tipo, igrejas grandes, igrejas pequenas. E por que o brasileiro não se decide? E por que o brasileiro fica nessa fraqueza, nessa doença, fica sucumbindo? O que está faltando? E aí a fome chega em Belém de Judá. E Elimeleque, o chefe dessa família, decide: nós vamos para Moabe. Eles estavam tão mal espiritualmente que, se a gente for estudar sobre as terras de Moabe, nós vamos chegar à seguinte conclusão: Moabe, Moabitas e Amonitas eram os filhos do incesto das filhas de Ló. Lembram? Quando as filhas de Ló embebedaram o pai e tiveram relações com ele para poder gerar, porque a mãe tinha virado uma estátua de sal. Então eram parentes do povo de Israel, mas eram inimigos, né? Eram inimigos, os moabitas e os amonitas. Abra lá a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio capítulo 23, diz assim, verso 3, Deuteronômio 23, 3: nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles deverão permanecer de fora, pois não foram ao vosso encontro com pão e água quando caminháveis após a saída do Egito, e porque subornaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor e Arã, Mesopotâmia, com o propósito de proferir a maldição contra o povo. Entretanto, Yahvé, o teu Deus, não quis dar ouvido a Balaão, e o Senhor teu Deus transformou a maldição em bênção a teu favor, pois Yahvé teu Deus te ama. Portanto, enquanto viveres, jamais favoreçais ou estabeleças um tratado de amizade com esses povos pagãos. Contudo, não rejeite o edomita, pois é teu irmão. Não abomine o egípcio, porque fostes estrangeiro em sua terra. Na 3ª geração, seus descendentes terão acesso à Assembleia de Deus. Então, irmãos, eles conheciam a lei. Elimeleque e Noemi conheciam a lei. Sabiam que moabitas e amonitas, Deus não queria aliança nem amizade com eles. Deus até preferia que eles fossem para o Egito. Olha, muitas das vezes
nós vamos buscar ajuda na nossa parentela. E Deus está falando aí, não vai buscar na parentela, não vai. Amonitas e moabitas eram parentes dos israelitas, e Deus falou, é preferível que vocês vão procurar ajuda no Egito, que são estrangeiros, mas os parentes moabitas e amonitas não. Muitas das vezes a gente não entende porque os da casa, Deus não nos permite buscar ajuda dentro da nossa parentela e nos leva lá para fora. É porque Deus não quer que nós venhamos nos contaminar com as impurezas, porque muitas das vezes são parentes e nós ficamos ingênuos, não temos maldade, e muitas das vezes estão cheios de contaminação, que por ser próximo nós não enxergamos. Já ouviram falar num ditado: santo de casa não faz milagre? Será que é porque a gente está ali dentro e a gente não consegue ver, não consegue enxergar? Os de fora têm uma visão melhor. Então, muito cuidado. Muito cuidado. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Muito cuidado com quem você vai se aliançar. Muito cuidado com quem você vai ter amizade. Olha, ser colega é diferente de ser amigo. Nós podemos ter colegas no trabalho, não queremos ter inimizade com ninguém, mas chamar de amigo, ter aliança, é algo muito sério. E aquela família foi para a terra onde seria a última terra que eles poderiam ir, Moabe. Porque o próprio Moisés disse aqui, os moabitas não nos alimentaram quando nós saímos do Egito, sendo nossos parentes, eles não nos ofereceram pão. Então agora não há casamento entre israelitas e moabitas. E para onde Elimeleque vai? Levar a sua casa, levar a sua família, levar a sua herança, justamente para onde ele não deveria ir. Para onde você está indo levar a tua família? Para que terra você está indo levar a tua família? Olha, Deus manda dizer: a tua família é teu campo de lentilha, a tua família é o teu tesouro. Você é jovem, não deve ter filhos, mas você deve ter pai e mãe, e tem que ter zelo pelo pai e pela mãe. Aqui nós temos uma jovem, um bebezinho, zelo pelo seu bebê, zelo pela Stephanie, zelo marido, zelo pela mulher, zelo dos pais com os filhos, de filhos com os pais, zelo. Não vamos brincar com a nossa família, não vamos colocar a nossa família numa terra onde ela vai receber uma contaminação. Elimeleque, apesar de ser da tribo de Judá, Belém Efrata, ele conhecia a lei e ele foi para o lugar que ele não deveria ir. E qual foi a consequência? Porque Deus perdoa pecado, mas as consequências ficam. Deus perdoa. Talvez Elimeleque, quando foi para aquelas terras, se arrependeu da escolha dele e pediu perdão, e Deus o perdoou. Mas qual foi a consequência? Ele perdeu a vida dele. Ele morreu naquela terra. E para um judeu, ele tem que ser enterrado na sua terra. É questão de honra. É como se o judeu sendo enterrado na sua terra, em Israel, Jerusalém, é como se ele estivesse sendo enterrado em cima de um altar. E ali Elimeleque ficou nas terras de Moabe. Mas pior, não foi só ele. Os dois filhos, Malom e Quilion, morreram. Só que antes de Malom e Quilion morrerem, Malom e Quilion fizeram aliança com duas estrangeiras. Fizeram aliança de casamento. Olha, casamento é aliança. Casamento é aliança. Nós temos que pensar muito. Nós que estamos dentro da família de Cristo. As pessoas que estão lá fora não tem esse nível de consciência, mas nós temos. Casamento é como se tivesse duas folhas de papel coladas uma na outra. Tente separar duas folhas de papel ofício colada, não vai dar certo.
uma vai sair com um pedaço da outra. Não tem como, não tem como. Então nós temos que escutar os conselhos dos nossos pais, os conselhos dos pastores. Eu estou falando para quem é jovem, para não fazermos aliança com pessoas erradas. Mas pastora, aquele rapaz é lá do ministério, ele toca lá no louvor, ele é professor de escola dominical, aquela irmãzinha, ela dá aula para as crianças, é uma bênção, todo mundo elogia ela. Mas você já consultou a Deus? Se é ele, se é ela? Porque você vai fazer uma aliança, e depois que fizer a aliança, não tem como quebrar. Pastora, o que a senhora está falando? Um monte de pastores divorciados. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para seguir o que a Bíblia me fala. E a Bíblia diz que casamento é aliança e fim de papo. O divórcio foi criado por Moisés por causa da dureza do coração do homem. Então, se você está cheio do Espírito Santo, é casar no Senhor Jesus. É casar no Senhor Jesus. Pise em novos, porque depois não tem como separar. Não gosto mais dela, ela não cozinha bem, ela não faz, ele me traiu. Não tem como, não tem como. A consequência da tua escolha errada é você ter que ficar de joelho de oração, joelho em oração pela vida do teu cônjuge, pela salvação e libertação dele. É você, não é você querer trocar de cônjuge. Não tem isso. Deus não te dá permissão para isso. Aliança. E ali, Malom e Quilion se aliançaram. Malom casou com Ruth, Quilion casou com Orfa, as duas moabitas, estrangeiras. Os moabitas tinham deuses. Eles não seguiam os seus primos israelitas, que eram monoteístas, só tinha um Deus. Não, eles tinham os deuses. Aquelas mulheres tinham os deuses delas. E eles se casaram, morreram, e as mulheres não tiveram herdeiros. Estavam as três viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. E aí, Noemi ouve, lá em Belém, Efrata, está tendo uma grande colheita. Noemi, tu não está ouvindo não? A tua terra, de onde tu saiu porque estava fome, agora está tendo abundância de alimentos, de cereais, de cevada, de trigo. Por que você não vai para lá, não volta para sua terra? E ela chega e toma a decisão: voltarei eu para Belém. E quando ela toma essa decisão, arruma suas coisas, vem as suas duas noras, porque eu acho que Noemi, o nome dela tem tudo a ver com ela. Ela devia ser uma pessoa muito agradável, porque aquelas noras eram muito apegadas a ela, a ponto de chegarem: não, Noemi, nós vamos com você. Você imagina, você está lá, você é uma americana, e a tua sogra mora lá, mas é brasileira, e de repente morre todo mundo, ela vai voltar para o Brasil. Você vai largar a tua terra, a tua cultura, a tua parentela, a tua fé, para vir para o Brasil com a tua sogra? Então, Noemi deveria ser uma pessoa muito boa, muito agradável, muito generosa, mas eu acho que Noemi tinha muito amor de Yahvé, de Deus dentro dela. E vocês vão entender por quê. Eu acho que Noemi era uma mulher de fé, era uma mulher que exalava o cheiro da presença do Todo-Poderoso por onde quer que ela andava, porque as duas relutaram muito em abandonar Noemi, não queriam largar Noemi. Não, nós vamos com você, Noemi, não vamos deixar você sozinha. Não, voltem para a casa dos pais de vocês, das famílias de vocês. Deus vai dar um outro casamento para que vocês tenham uma nova família e tenham o sustento de vocês, e eu volto sozinha para minha terra. Aí Orfa chegou, a mais nova, falou assim, abraçou Noemi, chorou muito, e falou: tá bom, Noemi, eu vou voltar então para minha parentela, já que você está me pedindo, eu vou te obedecer, eu vou voltar para minha parentela. Mas chorou muito, agarrada a Noemi.
Já Ruth deixou a órfã embora. E aí Noemi: Ruth, você não vai, minha filha, vai para a tua casa, vai para a tua parentela. Olha, Ruth, eu não posso mais me casar, eu não posso mais gerar, ter um filho. E além de tudo, se Deus me desse um marido e eu gerasse, você ia esperar o meu filho crescer para você casar com ele? Não dá, é impossível. Ruth, volta para a tua casa, volta para a tua família, lá você tem segurança. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada nem para mim. Como é que eu vou te oferecer alguma ajuda, algum sustento? Volta para tua casa. E aí é que eu te digo que Noemi era uma mulher de Deus. Era uma mulher de Deus, e ela deve ter passado muito de Deus para Ruth. E Ruth deve ter aprendido com Noemi a amar o Deus, o Yahvé, o Todo-Poderoso. Porque Ruth chega para Noemi e diz assim: olha aqui, minha sogra, para onde tu fores eu irei, aonde tu repousares eu repousarei. O teu Deus agora é o meu Deus, o teu povo agora é o meu povo, a tua fé agora é a minha fé. Aonde tu morreres e fores sepultada, eu serei também. Eu serei também. Eu não solto de ti. Isso me lembra Jacó. Jacó segurando o anjo: eu não te largo. Enquanto tu não me abençoares, eu não te largo. E o Senhor fala que muitas das vezes a nossa falta de fé, a gente solta a mão de Jesus, a gente larga a mão de Jesus por qualquer motivo, por qualquer prova, por qualquer desafio. A gente está largando a mão de Jesus. E o Senhor fala: servo bom e fiel, eu te quero com as palavras de Ruth. Eu quero que tu olhe para mim e diga: para onde tu fores eu irei, onde tu pousares eu pousarei. Tu serás sempre o meu Deus, e eu vou morrer contigo. Tu és o meu Deus, eu não te solto, eu não te largo, eu não te abandono. Haja o que houver. Não vai ser só quando as coisas estão boas, não. Mas eu posso estar passando pela pior prova. Eu posso agora ser diagnosticada com câncer, mas eu não te solto, eu vou contigo. É muito fácil quando as coisas estão bem. É muito fácil, nós muitas das vezes somos hipócritas com Deus. Fazemos declarações de amor. Basta mudar um pouquinho a situação e a gente já começa a murmurar, e a gente já começa a reclamar, e a gente já começa a soltar a mão do Todo-Poderoso. Olha, com Deus não se brinca. Com Deus nós temos que ter temor e tremor. Ele é fiel, Ele é justo. E cadê a tua fidelidade? Cadê a minha fidelidade? O pregador está pregando para a igreja, mas está pregando para si próprio. Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos, vamos dizer, no mesmo barco, na mesma tempestade, todos juntos ali dentro. E aí, Noemi não teve como resistir. Noemi falou: então vamos, já que você está disposta a abandonar teus deuses, os deuses que você foi criada, pequenininha, adorando, e vai para minha terra que só tem um Deus. Já que você está disposta até morrer na minha terra, largar a tua parentela, teu pai, tua mãe, a tua segurança, a tua herança com teu pai, herança, até o teu dinheiro, e ir atrás de mim que não tenho nada, não tenho mais nada, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho terra, não tenho herança, não tenho mais filhos, não tenho mais nada, sou uma viúva. Então vamos. E quando elas chegam, duas estrangeiras a Belém, e um retorno delas em Belém, todo mundo olhando: ué, é Noemi? É, ela está entrando na cidade. Mas peraí, cadê o marido dela? Cadê os filhos dela? Ela está entrando com uma jovem. Noemi? Mas ela está diferente, né? Ai, ela está tão acabadinha, tadinha, está magrinha. Ah, deve ter acontecido alguma coisa com Noemi. E quando ela chega perto, fala: Noemi, é você mesma? Ela: não me chame de Noemi,
Eu não sou mais a agradável do Senhor. Agora eu me chamo de Mara. Eu me chamo Mara, porque a amargura tomou conta de mim. A amargura tomou conta do meu ser. E eu não sou digna mais de ser chamada de agradável, de Noemi. Eu quero que vocês passem a me chamar de Mara. A própria amargura em pessoa, que saiu daqui com o marido, com 2 filhos, e volto eu e minha nora sem nada. Por que Deus fez isso comigo? A primeira coisa que nós fazemos quando nada nos vai bem, o porquê Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu acontecer isso comigo? Sabe o que quer dizer isso? Que nós jogamos a culpa em Deus. Nós estamos culpando a Deus. Noemi naquele momento estava culpando a Deus, falando: Deus, a culpa é tua, porque tu permitiu passar por tudo isso. Tu é o culpado, Deus, é você. E nós fazemos o mesmo. Quem somos nós para julgarmos Noemi? Quem somos nós? Porque nós fazemos a mesma coisa. Eu sempre aprendi que numa prova a gente nunca pergunta o porquê, a gente pergunta para quê. Para que eu estou passando isso, Senhor? O que tu queres me ensinar com isso, Senhor? Mas vai passar uma prova para ver se você lembra de trocar o porquê pelo para quê. Você faz exatamente igual a Noemi fez. Por que, Senhor? Ainda joga na cara de Deus. Mas eu não estou na tua casa, Senhor. Eu sou ofertante, eu sou dizimista. Eu estou lá todo domingo. Estou na escola dominical. Estou no culto de oração. Estou lá. Faço a obra social. Ajudo nas cestas básicas. Por que, Senhor? Igualzinho Noemi. Só falta você querer trocar o teu nome. Agora eu não sou mais digna de ser chamada Érica. Agora eu quero ser chamada de Mara. Mara, porque eu sou uma pessoa amarga, amargurada, porque eu sou uma desfavorecida. Deus não me favoreceu mais. Eu não sei porquê, mas Ele olhou para mim e a partir de hoje eu não vou te favorecer mais. Deus tem as costas largas, né? Foi Deus ou foi a escolha errada que fez com que Noemi tivesse todas aquelas consequências? Escolha errada. Escolha errada. Escolha errada. Olha aqui, você que tem que tomar uma decisão. Qualquer que seja a decisão, pise em ovos para tomar uma decisão. Ore ao Senhor, jejue, acorde de madrugada. Se puder, nem verbaliza isso, porque o mundo espiritual ouve. Os anjos estão ouvindo, os demônios também. E o que eles puderem fazer para te enganar, eles vão fazer. Vão fazer igual aquela feiticeira, né? Imitando a voz de Samuel, não foi isso? Vai imitar vozes, para você pensar que é até a voz de Deus. Ai, Deus falou comigo. Vai tentar até te enganar aqui dentro da igreja usando uma pessoa. Se você não estiver em Deus, você pode ser enganado. Então você pisa em ovos para tomar uma decisão na tua vida. Você peça a Deus um direcionamento, mas tudo isso em pensamento. Não verbaliza. Peça um sinal, mas em pensamento, para o diabo não te enganar. Porque depois, se você tomar a escolha errada, vai ter consequência e você vai ter que assumir a consequência como Noemi. Já estava feito. Agora é vida nova, é vida que se segue. Voltei para minha terra, voltei para Belém, sem marido, sem filhos, sem terra. Agora é arregaçar a manga e cavar o meu sustento. E para isso ela tinha Ruth, uma jovem, era jovem. E Ruth falou assim: não se preocupe, minha sogra, vou eu para os campos
né? Aqui o teu povo tem a cultura da gente chegar num campo e colher as espigas dos segadores, que eles deixarem cair, a gente pode pegar o resto. Então vou eu para o campo. E aí Ruth vai para o campo, levanta cedo e escolhe um campo aleatoriamente. Mas Deus estava nesse negócio. Sabe por que Deus estava nesse negócio? Porque havia sinceridade. Apesar de Noemi ter culpado a Deus, ela estava em sinceridade com Deus. E Ruth muito mais. Então Deus estava nesse negócio. O que Deus faz? Pega a Ruth e coloca para fazer a colheita dela num campo que era de um parente de Elimeleque. O campo era de Boaz, mas Ruth não sabia de nada. Ruth estava lá, colhendo o resto dos segadores, estava lá, colhendo. E ela volta para casa, olha minha sogra, olha o que eu consegui, nós temos alimento aqui. E no dia seguinte ela volta para o campo, e Boaz está lá. E Ruth, eu acho que era uma jovem muito formosa, porque ela chamou a atenção de Boaz, que deveria ser um senhor. E ele deve ter olhado para ela, o que essa jovem bonita, que não é da nossa terra, ela está fazendo aqui? E ela pergunta para os trabalhadores deles, para os servos. E os servos falam, essa daí, Boaz, é aquela que voltou com Noemi. Lembra de Noemi que há 10 anos atrás foi embora com o marido dela, Elimeleque, seu primo? Lembra? Então, Noemi voltou viúva e sem filhos, mas trouxe a sua nora. E é ela que está trabalhando. E Boaz, cuidem dela, para que não façam mal a ela. Cuidem dela aqui. E Boaz manda que tomem conta daquela jovem e deixe cair as espigas boas para que ela colha, porque achou generosidade no coração de Ruth. E é assim, deixa Deus achar generosidade no teu coração. Deixa Deus achar bondade no teu coração. Deixa Deus achar mansidão no teu coração. Deixa Deus achar benignidade no teu coração. Deixa Deus achar piedade no teu coração. Deixa Deus achar misericórdia no teu coração. Vai ver o que Ele vai mandar fazer a teu favor. Vai ver o que Ele vai mandar fazer ao teu favor. E ali Ruth vai, chega em casa, conta para sua sogra, e a sua sogra vai e fala assim, Ruth, mas esse é nosso parente, ele é Boaz, primo de Elimeleque. Ruth, ele pode ser o nosso resgatador, ele pode ser o nosso Goel, ele pode ser a nossa salvação, porque o resgatador era um parente próximo que comprava de novo as terras da viúva e dava a ela novamente e assumia a responsabilidade sobre ela. Por isso o nome, resgatador. Ele resgatava a viúva. E aí Noemi chega para Ruth e fala assim, olha Ruth, você vai fazer o seguinte. Mas antes de Noemi falar isso, Boaz chega na hora do trabalho de Ruth e fala assim, minha filha, hoje você vai almoçar comigo. Você não vai almoçar com a sua quentinha no meio dos trabalhadores. Você vai sentar na minha mesa e vai cear comigo. E levou Ruth para cear com ele. E depois deu mais alimento para ela levar para a sogra. E aí a sogra dela vê aquela atitude de Boaz, sabendo que ele era um parente, chega para Ruth e fala assim, Ruth, você não quer se casar? Você precisa se casar. E nós precisamos de alguém para cuidar de nós. Então você vai fazer o seguinte, minha filha. Você vai tomar um banho. Você vai se perfumar. Você vai colocar o melhor vestido que você trouxe de Moabe. Você vai pegar o teu chale, vai jogar sobre você. E quando acabar o serviço, o Boaz, ele vai estar lá, debulhando o trigo, separando os frutos bons dos ruins. E depois ele vai dormir. Você vai fazer o seguinte, Ruth. Quando todos estiverem dormindo, lá no auge da noite, você vai levantar o lençol que cobre Boaz e você vai se deitar nos pés dele. E deixa que o resto ele vai fazer.
E Ruth chegou e falou assim: eu te obedeço, minha sogra. Eu vou te obedecer em todos os detalhes. Essa palavra é fundamental. Reparem que na história de Ruth tem palavras fundamentais: generosidade, obediência, fé. E ela faz exatamente o que a sogra mandou. E quando chega, ela deita, ela começa a dormir. De repente, Boaz acorda assustado, sente algo aos pés dele, senta na cama e se depara com aquela jovem deitada aos pés dele. E ela: calma, meu senhor, calma, eu sou Ruth, nora de Noemi. Senhor, se tu apenas jogar a ponta do teu manto sobre mim, só a ponta do teu manto, tu és o meu resgatador. E quando ela fala isso, Boaz chega: minha filha, abençoada sejas tu. Você poderia procurar um marido mais jovem, rico. Você veio atrás de um senhor porque você precisava de segurança, você precisava de um resgatador, e você identificou isso em mim, porque Boaz significa poder, poderoso e valente. Ela foi atrás da pessoa certa. Ela não foi atrás de aparência, ela não foi atrás de riqueza, mas ela foi atrás do poderoso, ela foi atrás do valente. E ele ali, ele pega o chale dela, joga mais mantimento e ela vai dormir. Ela dorme. Ele não teve relações sexuais com ela, ele deixou que ela dormisse. Quando estava quase amanhecendo, ela pega o chale, o mantimento que ele colocou, põe nas costas. Ele se preocupa que ninguém a veja sair dali, da onde ele estava, para que ela não fosse difamada, porque ele sabia como aquela jovem era sincera e verdadeira. E aí ela leva para casa da sua sogra aquele mantimento. E Boaz diz para Ruth, antes de despedir ela: eu não sou o teu resgatador, porque existe um parente mais próximo, mas eu vou atrás dele e eu vou resolver isso para você. Você não se preocupe. E no dia seguinte, Boaz vai lá para o centro da cidade. E justamente no centro da cidade estava o resgatador, o parente mais próximo, lá, pertinho dele. Boaz chega e se apresenta a ele: oi, nós somos primos, tudo bem com você? Se incomoda se eu chamar algumas pessoas para participarem da nossa conversa? E ele diz: não, primo, pode chamar. Então ele chama os 10 homens para servirem de testemunha, porque ali ia acontecer uma transação legal a favor de uma viúva. E ali ele fala: olha, primo, você é o resgatador de Noemi. Lembra de Elimeleque, que foi para Moabe, deixou as terras, perdeu as terras. Agora Noemi está viúva e volta, e ela precisa de suas terras. E você é o parente mais próximo. Você precisa resgatá-la. Se você não quiser resgatá-la, eu resgato. Mas você é o primeiro, você é o mais próximo. E ele: tudo bem, eu resgato ela, eu compro as terras. E aí Boaz diz assim: tudo bem, mas além de comprar as terras, você precisa casar com ela. Aí a coisa mudou de figura, porque talvez ele já tivesse família, ele já tivesse uma herança. Aí ele chega e fala: não, aí eu não posso, porque a minha herança já está comprometida. Eu não posso, eu passo para você. Então todos são testemunha. Hoje eu estou resgatando, eu estou pagando a dívida de Noemi, de Elimeleque, de Malom e de Quilion. E pá, na parede. Isso eu estou falando, não aconteceu não, mas é só para vocês lembrarem, com uma história lá do Novo Testamento. Pagou a dívida, fez um tratado, testemunhas, trocou as sandálias, pegou as sandálias dele e passou para o outro, em sinal: estamos firmando uma aliança. Hoje eu sou o resgatador de Noemi. Hoje eu me caso com Ruth. E foi feito o casamento de Ruth. E do casamento de Ruth com Boaz nasceu um príncipe.
nasceu um príncipe, nasceu Obed. E quando Noemi pegou Obed nos braços, eu estou vendo a nossa visitante com o bebê dela nos braços. Imagina, Noemi perdeu o marido, perdeu 2 filhos, que ela pega Obed nos braços e ela fala: ele é meu, Senhor, obrigada, Senhor. Senhor, eu fui para aquelas terras em desobediência, mas o Senhor me deu, o Senhor restituiu. Olha aqui o meu Obed, Senhor, eu vou criar ele, Senhor. E é assim que Deus faz, e é assim que Deus faz conosco. Existe a consequência, existe, mas existe a restituição. Existe a restituição, mas para aqueles que perseverarem. Quem persevera não tem restituição. Quem persevera vai ter restituição. Quem não persevera não tem restituição, só tem consequência. Grava isso no teu coração. Quando vier as lutas, quando vier as perdas, você grave, isso é consequência, mas eu vou perseverar, eu vou enfrentar, porque está chegando a minha restituição. O meu Obed